Porque voltando um pouco para o ESG, né? Eu nunca fui um grande fã do ESG. Não porque eu não gosto de sustentabilidade, pelo amor de Deus, mas é porque na minha cabeça, como é que uma coisa que surge no mercado de Banco Mundial, 2005, né, a conferência Who Cares Wins, lá que foi chancelado o termo, né, como é que organizações que lidam com números podem falar sobre, por exemplo, diversidade no ambiente de trabalho? Como é que você quantifica? Eu sempre pergunto para os meus amigos da Faria Lima, faz um valuation do ESG, como é que faz? Ah, bom, aí, né, tal. Então, e eu vario, eu também não estou sozinho nessa, eu me apoio no da Modaran. O Asphalt da Modaran, um papa das finanças corporativas, ele escreveu um artigo de 30 páginas. Fala, não, esse ESG, quantitativamente falando, ele é esquisito, ele não para muito em pé pela essa dificuldade de reconciliação, né? E até para reforçar o meu ponto, por exemplo, em 2020, tem aquelas famosas cartas lá do BlackRock, Larry Fink e tal. 2020, sustentabilidade é o pilar central da nossa política de investimentos. Aí o mundo inteiro ficou pegando fogo. 2 anos depois, essa última carta de 2022, não vamos aceitar, vamos analisar melhor determinadas tal. Então eu estou vendo que está começando a haver um pouco de flexibilização do ESG. Principalmente Europa, agora, inverno chegando, Rússia cortando gás, os caras estão queimando carvão, né? Então, assim, está havendo uma flexibilização. Então, e para jogar mais pimenta nisso, a China não me parece ser uma... ela não fala, eu não escuto falar muito sobre ESG vindo de lá. Então, não sei se... Por isso que eu falo um debate interno. Então, como é que esse debate deles, essa visão deles de sustentabilidade, etc., conversam com o nosso ESG, que eu acho que é mais ocidental aqui? Esse é um debate muito interessante, né? Eu acho que, primeiro é preciso dizer que quando a China assumiu um compromisso público de neutralidade de emissões, ela não está interessada em não cumprir esse compromisso, né? Se ela assumiu o compromisso, ela tem intenção de cumprir. Alguns analistas costumam dizer que a China normalmente under promises and over delivers, né? Ela promete menos do que ela pode cumprir, ela tenta cumprir acima daquilo que ela prometeu, né? Então, se houve um compromisso de se alcançar a neutralidade de carbono até 2060, é porque isso é de fato um objetivo. E por que é um objetivo? Por duas questões centrais. Primeiro, que a China sabe o quanto que ela vai ser afetada pela mudança do clima negativamente. A maior parte das cidades costeiras, das grandes cidades chinesas estão na zona costeira. Então, esse desenvolvimento que a gente falou no início, né, da zona rural para as cidades, onde é que essas cidades foram criadas? Na zona costeira. Então, a mudança do clima é muito nociva para a China, do ponto de vista da localização dessas cidades, que podem ser muito afetadas, do ponto de vista da agricultura, que tem esse equilíbrio tão tênue, né, para se garantir a segurança alimentar, e também do ponto de vista da liderança tecnológica em setores que passarão a ser os líderes agora com a transição energética, né? Entre eles, carros elétricos, baterias, né? A China já é o mercado que mais produz bateria para carro elétrico, né? Então, a China enxerga aqui uma oportunidade de salto tecnológico, salto que ela não conseguiu dar num cenário anterior, em que ela não liderou. Você não tem marcas chinesas importantes em carros, por exemplo, né? Então, agora ela tem a oportunidade de conseguir essa liderança em setores que são cruciais para que a transição energética aconteça. Então, a China está completamente comprometida com essa pauta, né? E isso não é para aparecer no mundo. É verdade que a China não quer carregar a reputação de ser responsável pela mudança climática? Sim, é verdade. Ela não quer carregar essa má reputação de ter sido ela a responsável, né? A China tem a maior população no mundo e ela é a maior emissora de carbono no mundo. Ela emite basicamente 1/3 das emissões, né? Mas você tem que pensar isso na escala também da população, né? Quando você pensa em per capita, é bem pequeno, né? A realidade é outra. Bom, ela está fazendo isso para ser só um debate interno ou para levar também para o exterior? Na minha visão, a prioridade dela é resolver isso internamente. O compromisso de neutralidade é um compromisso interno. Ela tem que
conseguir gerenciar suas próprias emissões. Agora, a partir do momento que você faz isso, que você coloca a máquina pública trabalhando para esse objetivo, não é factível pensar que as suas multinacionais vão continuar trabalhando como se isso não estivesse acontecendo, como se esse movimento não estivesse ocorrendo, né? Não faria sentido achar que as empresas chinesas agiriam de uma forma dentro da China e de outra forma nos seus investimentos no exterior, por exemplo. Né? E a China é dos países mais é o país mais conectado em termos de comércio internacional no mundo. Né? Ele é o maior parceiro comercial de 130 países. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, independentemente de qual é o formato do debate ESG na China, eu acho que a partir do momento em que a China assumiu o compromisso com a pauta da mudança do clima, e ela está levando isso muito a sério, com todos os reequilíbrios que precisarão ser feitos, como você muito bem mencionou, né? A gente teve já no ano passado uma crise de energia muito séria na China, né? Com o aumento dos preços de carvão, com o inverno se aproximando, residências ficando sem energia, né? Minas de carvão tinham sido fechadas, então assim, é preciso achar esse equilíbrio, porque as pessoas não conseguem passar por um inverno rigoroso sem ter aquecimento, assim como elas não vão conseguir ficar sem comida, né? Então assim, tudo isso vai precisar ser balanceado, né? Mas o objetivo de se reduzir as emissões de gás de efeito estufa, de se alcançar com sucesso uma nova fase de transição energética, ele está dado e ele vai se reproduzir também na atuação da China no exterior. Inclusive, isso daí é uma grande pauta de colaboração, é uma grande pauta positiva, porque o Brasil deveria estar querendo colaborar mais com a China nesse sentido, inclusive para receber investimentos. A gente pode ser nós já somos e podemos ser um destino ainda maior de investimentos chineses em energia renovável, por exemplo. A gente pode ser um grande destino para a fabricação de carros elétricos. Já estamos sendo, já há empresas chinesas aqui trabalhando para a produção de carros elétricos no Brasil. Olha só. Mas conforme eles adquiram a liderança em outros setores relacionados a essa pauta, nós somos um parceiro que tem total interesse de receber esses fluxos de investimento. Né? Então, isso para a gente é uma pauta positiva gigantesca e a gente devia estar fazendo um plano de como é que a gente vai colaborar mais em relação a isso e não se perguntando sobre se eles estão, qual é o grau desse compromisso, sabe? Se ele é mais forte ou não. As empresas multinacionais chinesas, elas trabalham no exterior pegando empréstimo nos mesmos bancos que as outras multinacionais de outros países. Então, se as outras multinacionais estão sujeitas a determinadas regras, como você falou, o ESG sendo muito encorajado, digamos assim, pelo mercado financeiro, as multinacionais chinesas também estarão, né? Elas se financiam de formas semelhantes, né? Mas uma multinacional chinesa, quando ela está aqui, você falou, ela pega empréstimo de um banco como qualquer outro, mas não vem de lá? Não vem da matriz? Depende. Você tem, por exemplo, o caso da COFCO International. A COFCO International é o braço internacional da COFCO Corporation, que é a maior estatal chinesa, né, a maior empresa de alimentos da China, e ela é estatal. O braço internacional COFCO International, ele tem inclusive acionistas que não são chineses. Tem a Temasek de Singapura, tem o IFC. E quando a COFCO International assumiu seus compromissos de rastreabilidade da soja, por exemplo, foi no contexto de um empréstimo que ela pegou no mercado internacional com um pool de bancos internacionais que estabeleceram critérios de sustentabilidade que, se alcançados, reduziriam o custo daquele crédito, né? E ela topou e fez o acordo e conseguiu o empréstimo. Quer dizer, ela se financiou da mesma forma que outras tradings de alimentos fariam, com o mesmo perfil de bancos, né? Entendi. Então, depende da situação, mas não necessariamente vem da China, não. Entendi.